Bom dia, amigos, amigas do canal. Estou aqui numa região aqui bem ao sul, do extremo sul de São Paulo. Lugar maravilhoso. Olha isso aqui. Olha que lindo lugar preservado. Um verdadeiro santuário isso aqui. Vou mostrar um pouquinho para vocês o que é a preservação da mata. Vamos pedir primeiramente licença. A gente sempre costuma falar com as plantas, com as espécies vivas, pedir licença, porque elas são todas entidades, né? E antes mesmo de começar esse vídeo gravado, eu pedi licença a todas essas entidades que estão aqui presentes aqui, ó. Olha quanta vida aqui, ó. Quanta vida preservada. Olha que maravilha. E estou fazendo esse vídeo justamente para anunciar essa nossa forma de preservar, de cuidar e mais, de nos comunicar com a natureza, né? Até quando a gente pisa aqui, ó, a gente pisa com muito cuidado, até porque também pode ter algumas cobrinhas, alguns bichinhos, né? As próprias plantas, né? Então a gente vai andando com muito cuidado. E aqui tem um riozinho, aqui tem inclusive uma cachoeira aqui perto, com uns passarinhos, né? Olha isso aqui, ó. Olha que maravilha. A gente pede licença. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês o rio. Vou caminhando muito devagar porque por causa das chuvas, né? Aumenta bastante a vegetação. Olha ali, ó. Olha ali como está a natureza aqui preservada. Olha isso aqui, ó. Que maravilha, hein? Que lugar lindo. Aqui pra cá tem uma cachoeira, mas tá bastante densa a mata, né? Devido ao tempo, né? Estamos em pleno verão, né? Então, não tem como a mata não estar bastante adensada, né? E aqui a gente vai pisando, vai caminhando por cima dessa natureza. Ó, aqui tem umas bananeiras lindas, olha isso aqui. Olha o tamanho dessas bananeiras. E isso aqui é uma forma de mostrar para vocês, para quem não tem essa conexão com a mãe terra, com a mãe natureza, que muito além de tudo que se fala em relação à preservação da mãe natureza, da mãe terra, aí ó, olha as borboletas lindas aí, ó. Uma infinidade de borboletas aqui, ó, de todas essas cores, de todos os tamanhos, né? Vou caminhando por aqui. Isso aqui é um espaço, um terreno que um parente aqui está cuidando, protegendo, inclusive para futuramente servir para um instituto, né? Um instituto de bionomia, né? Que não tem nada a ver com economia, né? Bionomia, o nomos da vida, né? Olha isso. Bom, e a preservação da natureza faz parte das nossas espiritualidades, em tanto que uma forma de agradecimento, porque ela que gera a vida, né? Ó, lá para baixo está a cachoeira. Eu não vou descer ali porque
Meu amigo não está em casa e eu gostaria de descer com ele, um parente também, descendência Guarani, mas é necessário, toda vez que a gente fala da preservação da natureza, da Mãe Terra, falar que antes é necessário ter essa conexão, respirar esse ar, embora tá bastante quente agora, né? Mas mesmo assim, com essa quentura, com esse calor que está fazendo, aqui ainda o clima é bastante ameno, reconfortante, porque a mata ajuda a mitigar os efeitos desse calor, que pelo que estou vendo está dando uma espécie de um açoite na pele das pessoas, como se fosse um chicote. E as pessoas costumam muito reclamar pelas redes sociais, ou fazer postagens, né, do calor excessivo que está fazendo em muitos lugares, né? Ó, aqui tá bem úmido aqui onde estou entrando, bem úmido. Aqui aqui é uma outra trilha, né? A gente vai voltar por aí. Eu queria descer até a cachoeira, mas eu não quero descer sozinho, porque quem cuida desse espaço conhece muito melhor, que ele convive aqui, né? Ele é um professor, dá aulas, leva esse conhecimento para dentro da sala de aula. E é disso que eu quero falar. Nós somos apenas meros porta-vozes dessa infinita gama de espécies, né? Vamos ver se eu consigo atravessar aqui. Vou pedir licença aqui para as plantas, né? Porque nós somos ocupantes de um lugar, né? E quando a gente ocupa, coabita, coexiste com outras espécies, a gente tem que ter um cuidado. O cuidado de onde a gente caminha, onde a gente pisa, né? Tem muitas plantas aqui, ó. Mais ou menos estou chegando aqui na altura da cachoeira, né? Vamos ver aqui, né? Eu tenho que pisar com muita calma aqui, né? E ficar muito de olho. Eu não quero fazer dano a ninguém aqui dessas espécies. Tem muitas cobrinhas que às vezes saem, tem muitos bichinhos, ó. Eu vejo aqui muitos bichinhos, né? E, bom, deixa eu ver se eu consigo passar aqui com muito cuidado, né? Porque quando tem bichinhos, eles tentam se defender, né? E é justo, né? Ó, tô chegando perto da cachoeira aqui, ó. Olha isso aqui, as bananeiras. Aí a cachoeirinha aí, ó. Vou tentar chegar um pouquinho mais perto. Licença. Opa! Aí, ó. Olha que cachoeira linda aí. Aí está a cachoeirinha aqui do santuário, né? Esse aqui é um santuário mesmo, né? Igual a gente, quando caminha aqui em zona de mata, a gente tem que prestar muita atenção, né? Muitas pessoas tem um parente nosso que está no grupo lá do canal, parente Araxane. Eu tenho que falar com ele, inclusive. Tem que mandar uma mensagem, que ele foi picado por uma cobra, aonde ele foi, lá no Pará. Mas
Isso se deve por uma múltiplas razões, né? Vamos ficar por aqui de novo. Olha lá a aguinha aí, como corre, né? Porque a gente deve ter muita pertinência, muito cuidado. Tudo se trata de uma questão de cuidado, né? Primeira coisa é pedir licença onde a gente entra. Pedir licença, olha lá as borboletinhas aí, lindas, né? E se a gente se encontra com algum bicho alguma espécie que dizem que ataca e tal, a gente tem que falar, tem que conversar. E tem que conversar do modo que nós conversamos, como se ele fosse não humanizado. Esses dias atrás eu vi parecia uma cobra coral, né? Eu estou de botas aqui, né? Obviamente, não vou andar de chinelo. E eu conversei com ela, e é engraçado porque ela meio que se encolheu, depois ela ficou me olhando. E aí eu conversei com ela que não podia entrar dentro de casa. E ela, de certo modo, ela acatou. Eu falei assim, ó, você tem todo um campo para você andar. E eu falei com ela como se eu estivesse falando com alguém, com uma pessoa, mas não no sentido de humanizar a cobrinha, né? Mas no sentido de ter uma comunicação de forma tal que ela compreenda qualquer outro bichinho, né? Compreendam que se a gente está coexistindo com as espécies, outras espécies, muitas, a gente tem que ter um acordo de convivência, de coexistência, de convivência. E isso falta muito na humanidade, nas pessoas. Porque se vier alguém com mentalidade economicista, biologicista, né, que visa o lucro, que em tudo vê mais-valia, né, obviamente essas pessoas, como não tem essa conexão com a vida de forma genérica, elas em algum momento vão se ver atacadas pelas espécies. Eu lembro uma vez, eu vi não sei aonde, um rapaz que estava cortando árvores e acabou que a árvore caiu em cima dele. Não é que a árvore caiu em cima dele, é porque a vida, ela também, as espécies também, elas reagem. E o que nós estamos vendo agora dentro do campo do colapso climático, que acompanha o colapso da civilização, e que a vida está se voltando contra nós, seres humanos. Olha, aqui tem mais uma trilha, mas eu não vou descer aí, né? Eu não vou descer não, porque eu preciso voltar. Eu tenho alguns textos que terminar e eu não posso me alongar muito. Então, não é a árvore que caiu em cima de um rapaz que estava cortando árvores. Foi a resposta que essa árvore deu ao notar que ela estava sendo massacrada pela motosserra. E é isso que está acontecendo. A resposta que a mãe natureza, a mãe terra está dando, e vai dar mais ainda, é a resposta pelas formas com que as pessoas estão tratando a vida natural, a vida ambiental.
né? E isso falta para as pessoas entenderem. Se lá na Amazônia estão destruindo tudo, toda essa vida que existe lá na Amazônia vai se voltar contra os seres humanos. E aí apanha também pessoas inocentes, que não tem nada a ver, mas a gente fala de colapso climático ambiental, e a gente não pode deixar de falar colapso climático ambiental sem falar em colapso civilizacional. E o que é o colapso civilizacional? É uma forma subjetiva de se estabelecer num mundo na qual as formas de convivência apenas são coisificadas. Ou seja, tudo é visto de forma antropocêntrica. Ah, eu sou senhor e dono de tudo isso, então eu posso fazer o que eu quiser porque não vai acontecer nada. E é isso exatamente que a gente vem falando. Como se relacionar com a Mãe Terra, com a Mãe Natureza, tirando dela o que a gente percebe como necessidade e ao mesmo tempo respeitando aquilo que está sendo deixado em pé. Ó, aqui tem um limão, ó. Olha isso. A gente aqui, eu estou gravando esse vídeo, e a ver se eu paro para observar as milhares de espécies que estão aqui, ó. Aí tem até um mosquinho, esses mosquinho que às vezes pica a gente, mas até agora não é o primeiro dia que eu desço aqui, já tinha vindo para cá os outros dias, quando preciso descansar um pouco a mente, né? Porque é muita demanda e por aí no meio dessas demandas a gente discute, briga e tal, e a gente fala com um, fala com outro para atender as demandas dos parentes que estão sendo atacados hoje em diferentes territórios. E aí a gente acaba até às vezes saindo um pouco da regra, né? Mas isso aí é coisa... todo ser humano passa por isso, né? Não tem um que não passe, né? Então ninguém é culpado, ninguém é inocente, né? Mas voltando à questão como se relacionar com a Mãe Terra, com a Mãe Natureza, é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Algumas coisas são retiradas quando necessário, mas deixando o resto da vida incólume, em pé, né? Então é muito necessário que dentro das salas de aula, já que estamos falando também de modo mais abrangente, de uma pedagogia, né? Inclusive esses tempos atrás, o ano passado, aliás, eu criei a Escolinha do Clima, né? Ainda como um projeto, né? Para ensinar isso que é necessário repassar para as pessoas. Como se relacionar com a Mãe Natureza, com a Mãe Terra, sem fazer grandes danos a ela, porque isso vai se voltar contra nós. Entende, galera? Isso tudo se volta. Olha essas flores que lindas, né? Olha. E aqui passam um monte de bichinhos aqui, até meio que imperceptíveis. Acho que vocês nem vão conseguir perceber, né? Mas eu que estou aqui, eu percebo, né? E a gente acaba sendo guardião também. Quando eu venho aqui, todos os dias, já estou mais de uma semana aqui, e toda vez que, ou de manhãzinha, hoje estou saindo um pouquinho mais tarde, porque para fazer esse vídeo, mas normalmente, tipo 5 horas, saio para dar uma caminhadinha, observar o movimento das plantas, das espécies, que é uma forma de resguardar o território, né? Digamos assim, entre aspas, fiscalizando se está tudo certo, né? Aqui está tudo certo porque está bem preservado e longe dos olhares das pessoas que estão mais nos centros urbanos,
que apesar de estar distante, ainda está próximo, né? Mas por aqui ninguém vem não. Até porque as pessoas têm medo de se internar na mata, né? Então as pessoas que estão muito acostumadas com a ambiência urbana ou semi-urbanizada, elas têm medo, né? Ah, que aranha, que cobra, que bicho, que não sei o que. Então eles nem vêm, né? Só vêm quando eles aparecem com máquinas e coisas, e aí sim eles podem vir, né? Que isso que está acontecendo principalmente na região norte do país, né? Eles só aparecem lá quando eles sabem que tem muitas máquinas, né? E essas máquinas são todas mortíferas, né? Que faz parte inclusive da infraestrutura das grandes obras. Então, quando eles aparecem, sabem que eles, com as máquinas, vão se defender de cobras, de bichinhos, de aranhas e sei lá quantas outras espécies, né? Por aqui também é rota aérea, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Todos os voos que vão para a região de Santa Catarina, principalmente, eles passam por aqui, né? Então, e aí eu saio ou de manhã, ou de manhãzinha, de tarde, antes de cair o crepúsculo, e dou uma passadinha, assim, fico olhando, né? Outro dia eu peguei um passarinho que estava meio, parece que tinha caído do ninho, né? Eu peguei ele, coloquei lá no lugar que estava, do outro lado da casa, né? E coisas assim, né? Coisa pequena, coisa... mas que de algum modo a gente ajuda a preservar. E quando a gente realiza essas pequenas ações que são invisíveis aos olhos da maioria, a natureza retribui. E como que a natureza retribui? Ela te defende. E é esse, por exemplo, o sentido espiritual que nós indígenas temos. Quando falamos de preservação da mata, não é que a gente está preservando a mata. É nós e a mata se cuidando, se protegendo de invasores. E quem são os invasores? Alguns humanos. Isso é outra coisa que eu quero chamar a atenção nessa aula, se se pode chamar assim, né? E que muitas pessoas falam assim, ah, nós seres humanos somos uma praga, somos uma endemia, sindemia, se utilizam de todos esses termos, né? Não é assim. Alguns seres humanos, então as pessoas têm que aprender a dar nome aos bois. Quais seres humanos são esses? São os políticos, que assinam embaixo essas grandes obras de infraestrutura, que chegam com aquelas máquinas, de empresas coreanas como a Hyundai, por exemplo, retroescavadeiras e todas aquelas máquinas que são verdadeiros monstros, né? São monstros mortíferos da civilização, né? Esses são os seres humanos que devem ser apontados como pragas, como verdadeiros matarifes, assassinos, ecocidas, biocidas. Não é a humanidade, não é Dona Maria que está aí tentando sobreviver nessas periferias abandonadas, desamparadas. Não é Dom Joãozinho aí, que tem que acordar às 5 horas da manhã para ser gari, para trabalhar para essas empresas, para as mesmas empresas que destroem tudo isso que vocês estão vendo como santuário. E que diariamente são denunciados pelas redes sociais. No Instagram, no TikTok, você vê um monte de gente reclamando de grandes empreendimentos que chamam, né? Ah, porque gera emprego, porque trazem o progresso, o avanço da civilização por sobre a natureza. E aí que eu quero chegar, nesse tal de avanço, de evolução.
O termo evolução totalmente mal empregado, porque parece que sempre designa algo que vai adiante. Mas tudo que vai adiante nos leva para o buraco. Mas existe uma evolução que vai para trás. E essa é justamente o que? A evolução que parece que vai à frente ou adiante e que nos leva para o buraco. Tá vendo? Então é uma palavra que define uma armadilha. É uma armadilha da linguagem. O progresso, o desenvolvimento visto como algo evolutivo de uma civilização que avança, eu não sei para onde que a gente avança ou para onde a gente avançou, porque até agora a gente só está percebendo tragédias, né? Ou as consequências de toda essa ladainha que inclusive fica incrustada na mente das pessoas devido a um forte componente retórico que circunda todos os segmentos institucionais, a começar pela própria educação institucional. Então, quando se insere na cabeça de uma criança de 7 anos, isso inclusive Jean Piaget, que era um pensador da educação, já falava. Quando se incrusta, quando se insere na cabeça de uma criança de 7 anos, o que tu vais fazer quando grande? Aí acabou matando a infância dessa criança. Porque se ela não é ninguém quando grande, um grande empresário, um grande arquiteto, um economista, um legislador, um advogado, um engenheiro, ela não vai ser nada na vida. E não ser nada, não ser ninguém nessa existência colonial que nós vivemos, é sinônimo de fracasso. Mas muitas vezes, essas crianças que nunca pensaram em que vão fazer quando grande, ou o que elas querem ser quando grande, quando adultas, quando já numa maioria de idade, essas crianças normalmente vivem isso que nós estamos percebendo agora. Você pode falar para uma criança que está, por exemplo, num lugar desses e perguntar, e aí, que tu vai ser quando grande? Porque vai matar a própria infância, né? A meninice, e ela vai ver tudo isso que ela pode ver aqui como algo que pode ser produzido para o bem dela, mas que para produzir algo através dos elementos que a natureza oferece, ela tem que estudar, mediante um composto metodológico científico, que vai definir a profissão dela, e ela vai se associar a esse modelo de destruição da vida, né? E assim como acontece dentro do âmbito institucional, educacional ou educativo, assim acontece em todos os segmentos sociais, né? Então o jovem hoje está preocupado com esse tal de futuro que nunca existe, porque nunca chega, porque nunca chegou e nunca chegará. Ela vive deprimida. E daí é a doença. O meu parente aqui, ele tem razão em algumas coisas, quando ele fala, por exemplo, a modernidade é uma doença. E é exatamente isso, é uma doença. A modernidade, o ser moderno, contemporâneo, é o ser da doença para a doença. O trabalho adoenta as pessoas, a família mononuclear adoenta as pessoas, né? Os modos com que ela deve se comportar faz a pessoa adoecer, né? A política de turno adoece as pessoas. A falta de cuidado com seu corpo, que é a extensão do território que ela ocupa, adoece.
né? Daí vem a depressão, a ansiedade, a esquizofrenia, todas essas doenças classificadas pelos grandes organismos internacionais da saúde e da saúde mental, né? Porque tudo isso faz parte da mesma esfera, ou seja, ela orbita dentro desse composto moderno, né, da modernidade ocidental, civilizadora, que faz com que cada vez menos existam lugares protegidos como esse. As pessoas perdem a sua conexão com a Mãe Terra, não tem mais essa conectividade. Aí apela para um Deus que está não sei lá aonde, das tantas, que diz que vai condenar não sei quem, não sei por que coisa. Aí inventam-se figuras maniqueístas, né, que colocam o bem e o mal como se eles fossem uma espécie de um substrato da nossa existência, e acaba esquecendo que as coisas mais próximas dele, como uma árvore ou a própria terra que nós pisamos, é parte do nosso composto, inclusive anatômico, orgânico, celular, molecular. E ele esquece disso. Aí as pessoas vivem tomando Coca-Cola o dia inteiro, comendo salgadinho o dia inteiro. Elas vão se entupindo de venenos, né? Vão se entupindo de tóxicos, né? Aí as pessoas vivem nessa tal de cultura do supermercado, né? Olha, eu vou mostrar aqui um pouco para vocês aqui a saída e a entrada desse espaço, né? E aqui já se respira outro ambiente. Aqui já estamos do lado de dentro e aqui estamos do lado de fora. Se a gente for perceber, o lado de dentro ele está preservado e o lado de fora também está preservado, né? Aqui é um caminho que vai, e eu não vou chegar porque aqui o trajeto longo, né? Mas ele também está preservado. E ainda mais, as espécies que estão numa situação de que existe um lado de dentro, um lado de fora, elas confluem entre si. Então esse aqui é um caminho, ó, que choveu bastante, né? Tem bastante lama. Mas não muda o arquétipo feminino, que é da Mãe Terra e a Mãe Natureza, não muda. Ó, aqui tudo preservado. Aqui é uma mata intocável e espero que se mantenha assim por muitas e muitas e muitas e muitas centenas de anos, se for possível, que a gente não vai estar aqui para ver. Mas a gente está trabalhando hoje num projeto para justamente que esses lugares sejam uma espécie de um oásis, né, de preservação de uma mata que de algum modo ajuda e vai ajudar ainda mais a mitigar os efeitos do colapso ecológico ambiental. Então é isso, galera. Fazendo esse vídeo aí, justamente para mostrar para vocês como funciona essa relação ser humano e aquilo que está dentro de nós. Eu mostrei um pouquinho ali da cachoeira, do riozinho, e tem mais, aqui eu não sei quantos hectares são, né? Não tenho a mínima ideia, né? Eu nem perguntei pro parente aqui. Agora vamos entrar, vamos fechar certinho, né? E aqui não tem cadeado, né? Não tem. Deixa eu ver aqui se consigo. Opa! Não tem cadeado, só tem um portãozinho, né? Ninguém chega aqui porque, como eu falei antes, né? As pessoas não vão ingressar num lugar porque elas têm medo, né? Tem
aquela coisa do receio de ser picado por uma aranha, um mosquito, sei lá. E elas não vêm para cá, né? Muito difícil, né? E quando vêm pessoas aqui, já são pessoas previamente que já avisam que vão vir para cá, né? Agora nós vamos voltar. Então, é disso que se trata, né, pessoal? De como nos reconectar com essa vida. Essas pessoas que estão ocupando cargos hoje lá em Brasília, a maioria delas, se não todas, estão acostumadas a viver no mundo da impermeabilização. E acabam criando um hábito, né? Se distanciam de tudo isso. E quando elas vão porque vão por um final de semana, para uma cachoeira, né? Aí elas acham lindo, vão recarregar as pilas, né? As baterias, mas voltam a seus afazeres, como os escravos, né? Oh, aí um pássaro cantando, não sei o que é. Olha que bacana. E está calor. Está muito calor, está muito quente. Mas aqui, ó, aqui é um calor que é suportável. Então, enquanto vou caminhando aqui, vou terminar esse vídeo falando de que os desterritorializados, eles têm que aprender a conviver. Tem que estar mais em lugares assim. E o desterritorializado, aquele que não tem território, se não tem, mas tem algum pedacinho de espaço onde as pessoas habitam, moram, né? Que aí as pessoas não é que habitam, né? Elas moram, né? Elas têm que começar a plantar comida. Se tem um pequeno quintalzinho, plantar uma árvore, mudas. Porque em qualquer lugar onde tenha uma muda de árvore em pé, e que tem que ser cuidado, claro, não é só plantar, larga aí e vai embora assistir novela ou ver um jogo de futebol. Não, tem que cuidar. É que nem plantar cebola ou qualquer semente de frutas, não é chegar e jogar assim e sair andando. Não, tem que cuidar. Cada certo tempo tem que dar uma assistência. E as pessoas têm que ser ensinadas a fazer isso. Não adianta hoje, principalmente para os jovens, as crianças, né, os adolescentes que estão estudando, aprender que 2 mais 2 é 4, mas ela não tem ideia, a mínima ideia do ar que ela respira e do alimento que ela consome. Tem que passar isso nas escolas. Então, inclusive, esse vídeo está sendo dirigido para um público que trabalha na área de pedagogia, que trabalha dando aulas. Não adianta entender história, filosofia, ciências, português, matemática, se ela não sabe a relação que ela deve ter com todos os componentes vivos da natureza, da Mãe Terra, que faz com que ela tenha a possibilidade de se reproduzir.
E se reproduzir não é apenas fazer filhos e mais filhos. Não, é se reproduzir mediante o cuidado e o respeito às próprias leis da natureza, que aqui tudo tem sua própria lei. Aqui a lei humana não tem sentido. Olha vocês para essas árvores aqui, ó. Essa espécie de palmeiras, né? Aí. Ela tem suas próprias leis. Ela não precisa de alguém que diga: ah, essa planta está aí porque eu digo que ela... Não, ela está aí por condição própria. Isso tem que ser ensinado. Tem que levar os parentes, as parentas que são pedagogas, psicopedagogas, tem que levar isso para a sala de aula. E andar aqui no meio do mato, nesses já 40 minutos que nós já estamos aqui, ajuda inclusive a mover nosso sistema orgânico. Olha isso que lindo aqui, ó. Olha. E ela nem deve saber que eu estou filmando ela, que muitas pessoas vão ver ela. Ou talvez saiba, né? A gente conhece assim a linguagem das plantas, mais do que nada pela sua estética, né? Tem um caminho aqui para cima, por aqui, que chega lá em cima ali. Vamos ver se amanhã a gente consegue fazer isso. A gente precisou, queira não, eu preciso retornar também para a cidade, porque tem um monte de coisas que eu preciso fazer. Mas eu vou voltar porque precisamos terminar esse projeto que estamos construindo aqui com um parente, né? Projeto de bionomia. Vai demorar porque muita discussão, a gente está lidando um pouco com palavras e com várias disciplinas, algumas que são bastante caras para as nossas espiritualidades, ou melhor, para as nossas cosmologias, né? Mas a ideia é manter esses espaços incólumes e realizar aqui justamente essa pedagogia para a vida, que é uma pedagogia para a vida, né? É uma biopedagogia, né? Isso aqui é uma biopedagogia, né? E começar a trazer pessoas futuramente para cá, para que tenham vivência, experiência em campo, em loco, né? E assim elas possam também transmitir para as futuras gerações o valor que tudo isso tem, né? Isso aqui tudo, em muitos lugares do Brasil, da América do Sul, lugares assim estão sendo destruídos a toda hora. Toda hora. Talvez enquanto eu estou fazendo esse vídeo falando sobre essa biopedagogia, tem aí um monte de gente metendo fogo, destruindo, desmatando. Ó, essa é a trilha que eu falei antes aqui. Isso aqui vamos fazer num outro momento, né? Vamos subir porque tá bastante calor. Já é mais do meio-dia, eu acho, né? Então o sol tá pegando mesmo. Então é justamente fazer essa pedagogia de vida para que seja retransmitido, né, para os congêneres. E para vocês que vão assistir esse vídeo com muita calma, eu acho que com muita urgência talvez, né? É bom vocês compartilharem. Porque o que a gente fala aqui às vezes pode ter ou não ter valor para as pessoas, né? Eu não sou um orador, nem um grande discursante, não estou para isso, né?
A gente faz comunicação popular, a gente mostra, né, as coisas que a gente sente, intui, percebe como reais no seu tempo, né? E a gente faz apenas o trabalho de compartilhar e, de algum modo, com essas palavras que nós usamos, que nos foram colocadas, né, na boca por esse idioma colonial, a gente tenta cada vez mais, de algum modo, abrir consciências e fazer entender que o método e as ações práticas desse método que estão se levando adiante com o aval de instituições que ainda estão permeadas pelo discurso da economia política, estão nos levando definitivamente para o fim, inclusive das nossas próprias existências. Até a próxima, pessoal.